Oi, eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer a correção da segunda avaliação trimestral da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais de Língua Portuguesa do 9º ano. Então vamos lá? Pessoal, então aqui na pergunta número 1, primeiramente você tem que fazer a leitura desse texto aqui, ó. Júpiter também tem anéis planetários, mas não do jeito que você imagina. E aí, ao longo do texto, vão ser dados vários detalhes, várias informações sobre os anéis que o planeta Júpiter possui. A primeira pergunta é a seguinte: o assunto desse texto é... E aí nós temos as alternativas: a existência de anéis em Júpiter, a formação dos anéis de Saturno, a observação das luas de Galileu e a presença de poeira em Júpiter. Analisando somente o título desse texto, a gente já consegue interpretar qual que é o assunto dele. Então, o título é Júpiter também tem anéis planetários. A partir disso, a gente conclui, então, que o assunto desse texto é a letra a existência de anéis em Júpiter. Então, a resposta da número 1 é a letra A. A segunda pergunta ainda é sobre esse mesmo texto, mas aqui está perguntando qual que é o gênero textual. Então, a pergunta é a seguinte: esse texto é... Então, analisando as características desse texto, a gente conclui que ele é uma reportagem científica. Então, ele não é conto nem crônica, porque não é um texto narrativo, e ele também não é um artigo de opinião, porque lá só estão sendo apresentadas informações verídicas. E, em nenhum momento, o autor do texto tem o objetivo de defender uma opinião sobre nenhum assunto, não. Por isso, a gente vai marcar aqui que a resposta correta da número 2 é a letra D. Esse texto aí é uma reportagem científica. A questão 3 é a seguinte: no último parágrafo desse texto, no trecho conhecidas como luas de Galileu por terem sido descobertas pelo cientista no início do século XVII, os parênteses foram utilizados para... Então, esse enunciado que está entre parênteses é uma informação que foi adicionada, que foi acrescentada ao texto. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Esses parênteses foram utilizados para acrescentar uma informação. Então, a resposta correta é a letra A. A questão 4 é a seguinte: o trecho desse texto que apresenta uma opinião é... Então, para a gente descobrir a resposta correta dessa questão aqui, nem é necessário ler o texto em si, não. Mas, obviamente, se você ler, vai ficar mais fácil de você encontrar a resposta. Mas, analisando só as alternativas, a gente já consegue identificar a resposta. Porque essa questão aqui, ela tem o objetivo de verificar se o estudante, se o aluno, consegue diferenciar o que é fato do que é uma opinião. E um dos elementos, uma das características, das pistas que fazem a gente concluir que um trechinho do texto, que um enunciado é uma opinião, é o uso de adjetivos. E aqui na letra D, tenho certeza que a obra é maravilhosa. A gente tem a presença desse adjetivo aqui, ó, maravilhosa, caracterizando a obra. Isso aqui é uma marca, uma evidência de que essa frase aqui, esse trecho do texto, é a opinião do autor, ou da autora aqui no caso, né? Com relação a uma determinada obra cultural que ela está analisando lá, né? Conforme você fizer a leitura do texto, você vai observar que ela está fazendo aqui uma pequena análise, né? Dando a opinião dela sobre uma série. E, segundo essa Elisete Costa, que essa série, né, essa obra é maravilhosa, na opinião dela, né? Outras pessoas que tenham assistido a essa série podem discordar dela.
E já que essa frase aqui, eu tenho certeza que a obra é maravilhosa, é uma frase da qual é possível se discordar, né? Alguém pode discordar dessa frase, a gente chega à conclusão que é essa aqui a opinião da autora que está expressa aqui nesse texto. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. A questão número 5 está perguntando o seguinte: esses textos são parecidos, pois... Então, você tem que fazer a leitura desses dois textos aqui, ó, o tempo e se não fosse por ontem, e observar o que eles têm em comum. Vou fazer a leitura só de um trechinho aqui de cada um deles. Para nós, o tempo é um velho, cada vez mais velho, sobre quem se acumulam os anos que passam. E um trechinho aqui do segundo texto: todo o hoje vira ontem, mais cedo do que se espera. Então, você pode observar que nos dois textos, a temática é a passagem do tempo. E é isso que está evidenciado, que está escrito aqui na alternativa A. Esses dois textos são parecidos, pois apresentam uma reflexão sobre a passagem do tempo. É isso que os dois textos têm em comum. É isso que eles têm de parecido. Então, a alternativa correta é a letra A. A questão número 6 diz o seguinte: no texto 1, no trecho, o tempo aparece como um fruto que vai sendo comido. O recurso estilístico foi utilizado para... Nesse trecho aqui, nós temos a presença da figura de linguagem chamada comparação. E como o próprio nome já está dizendo, essa figura de linguagem, a comparação, foi utilizada para explicar o que é o tempo, comparando com o outro elemento. Então, o tempo é como um fruto que vai sendo comido. Então, o objetivo do uso desse recurso estilístico, dessa figura de linguagem, é o que está sendo dito aqui na letra D. Sugerir que a passagem do tempo é similar, é parecida, é como a degustação de um fruto. Então, a alternativa correta aqui na número 6 é a letra D. A questão número 7 está perguntando o seguinte: esse texto é engraçado, pois o dono do relógio... Então, nessa tirinha aqui, nós temos dois personagens, o Cascão e o Cebolinha. O Cascão chega com um relógio e diz: eu ganhei um relógio do meu tio. Aí o Cebolinha fala: que legal, ele é a prova d'água? Aí, no segundo quadrinho é apresentada essa onomatopeia aqui, ó, essa palavra que representa um som, no caso é o som de um trovão, e aí a gente subentende, interpreta que vai chover daqui a pouco. Como a gente sabe, né, que o Cascão não gosta de água, não gosta de tomar banho, ele já fica aqui com a expressão alarmada. E aí, ó, no terceiro quadrinho a gente já observa que o Cascão deu no pé, fugiu correndo, né, para não se molhar. E aí o Cebolinha vai e diz, né, plaquê, o dono já é, ou seja, o dono do relógio já é a prova d'água, né, então o relógio não precisa nem se preocupar em molhar não, porque o Cascão não vai deixar. Então essa tirinha aqui é engraçada, por quê? É porque é esse elemento aqui que está dizendo, né, que está sendo dito na letra B. O dono do relógio, ou seja, o Cascão, foge para não se molhar. Então, o fato do Cascão não gostar de se molhar e aí fugir rapidinho da chuva, sem deixar que o relógio se molhe, é o elemento que traz o fator humorístico aqui para essa tirinha. Então, a alternativa correta é a letra B. A questão número 8 está perguntando o seguinte: o trecho desse texto que apresenta a ideia defendida pelo autor é... Então, esse texto aí, que a gente tem que analisar, é o Reciclagem, né? O título dele é Reciclagem, é um artigo de opinião. E aí, conforme você fizer a leitura, você vai perceber que o que está sendo defendido aqui, a opinião, a tese que está sendo defendida aqui, é a de que nós precisamos reciclar tudo. A água, o solo, o patrimônio, tudo precisa ser reciclado. É isso que esse texto aqui está defendendo. Então, a alternativa na qual essa ideia, né, essa tese está apresentada, essa tese que está sendo defendida no texto, é a alternativa C.
né, que está dizendo aqui que nós precisamos reciclar tudo, a água que usamos, o solo onde produzimos, o patrimônio que edificamos. Então, a resposta da número 8 é a alternativa C. A pergunta número 9 é a seguinte: esse texto é engraçado, pois? E aí nós temos que analisar essa história em quadrinho aqui, ó. Nessa história em quadrinho, aparece aqui um gigante e começa a conversar com o Horácio. E aí ele fala assim pro Horácio que o sonho desse gigante sempre foi aparecer num quadrinho, aparecer numa história em quadrinho, né? Então a gente tem aqui o uso do recurso da metalinguagem, que é o texto falando sobre o próprio texto. Então o personagem, ele tem consciência de que ele é o personagem de um texto, de uma história em quadrinho. E aí, sabendo disso, o gigante vai e fala que ele sempre quis aparecer numa história em quadrinho, mas ele nunca pôde, né? Porque meio que ele nunca coube, né, em um quadrinho. Então ele vai e fala pro Horácio: você é o dono dessa historinha aqui, desse quadrinho aqui, deixa eu aparecer um pouquinho aqui no seu espaço, aqui na sua historinha, deixa eu aparecer um pouquinho nos seus quadrinhos. E aí o Horácio fala: tá bom, pode aparecer. E aí o gigante vai e se levanta, né? E aí o engraçado é que ele recebeu a oportunidade de aparecer, conforme era o sonho dele, né? Aparecer aqui no quadrinho, na historinha. Mas e como ele é um gigante, né? Ele não coube aqui no espacinho, não. Então, antes estava aparecendo só o olho dele aqui, né? Só a parte de cima. Agora está aparecendo só o pé. E é isso que cria o efeito de humor. Então, a alternativa na qual está aparecendo essa explicação, né? De que o gigante não conseguiu aparecer na tirinha e por isso que é criado o efeito humorístico, é aqui na letra C. Então, a alternativa correta aqui, ó, porque que esse texto é engraçado, é a letra C. O gigante não conseguiu aparecer por completo. Esse é o fator humorístico dessa história. A questão 10 é a seguinte: de acordo com esse texto, o documento será entregue após a... Então, isso aqui é o texto de um abaixo-assinado que está solicitando que as autoridades forneçam um veículo para ajudar no resgate de animais de rua. E aqui no final desse textinho, no último parágrafo, é falada a seguinte frase: o presente documento será entregue em forma digital após reunir 1000 assinaturas. Então, de acordo com esse texto, o documento será entregue após a reunião de 1000 assinaturas. Então, a alternativa correta é a letra D. A questão 11 também é sobre esse mesmo abaixo assinado. E está perguntando o seguinte: entende-se desse texto que os autores do abaixo assinado solicitam apoio à causa animal. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. A solicitação que é feita é um veículo para ajudar no resgate de animais de rua. Então, o que está sendo solicitado é o apoio em favor da causa animal, é a alternativa D. A questão 12, que também é sobre esse abaixo-assinado, está perguntando como que é a linguagem utilizada no texto. Como se trata de um texto que vai ser entregue para autoridades, é um documento que será entregue para autoridades, então a gente subentende que trata-se de um contexto formal de comunicação e a linguagem tem que refletir esse contexto. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra C. A linguagem desse texto é formal. A questão número 13 pergunta o seguinte: qual é o assunto desse texto? E o título nós temos o seguinte aqui, ó: quero saber por que precisamos consumir de forma consciente. O texto tem o título como uma pergunta. Então, o título desse texto é uma pergunta. Portanto, né, espera-se que ao longo do texto essa pergunta seja respondida. Então, o assunto do texto já vem aqui subentendido no título dele. Então, está falando aqui sobre a necessidade de consumir de forma consciente. Portanto, a alternativa correta aqui na número 13 é a letra A. O assunto do texto é a necessidade do consumo consciente.
Ainda analisando esse mesmo texto, a gente observa que aqui no comecinho dele está dito o seguinte: são tantas coisas que consumimos que muitas vezes esquecemos daquelas que já jogamos fora, não é mesmo? Quando o autor do texto faz essa pergunta aqui, ó, não é mesmo? Ele está se dirigindo a nós, aos leitores. Então, a gente diz que ele está utilizando a linguagem fática, que é para conferir se o canal de comunicação está funcionando, se a gente está em diálogo com ele, está compreendendo ele. Então, quando ele fala isso aqui, ó, não é mesmo? Ele está se dirigindo diretamente ao leitor. Então, a questão 14 está perguntando: nesse texto, no trecho, não é mesmo? O ponto de interrogação foi utilizado para... Então, a resposta aqui é a letra B, para marcar um diálogo com o leitor. Na questão número 15, você tem que fazer a leitura desse texto aqui, ó. Por que os jabutis andam devagar? E aqui no segundo parágrafo está dizendo o seguinte, ó: o casco fica na parte externa do corpo dos jabutis, tartarugas e cágados e serve para proteger o animal. Por ser composto de ossos, ele é bastante pesado. Ele quem? O que é pesado? O casco desses animais aqui. E é isso que está sendo perguntado aqui na questão número 15. Nesse texto, no trecho, ele é bastante pesado, a palavra em destaque, o ele, substitui qual dessas palavras aqui? É a alternativa B, casco. Então, o casco é bastante pesado. A resposta aqui é a letra B. Ainda sobre esse mesmo texto, nós temos a pergunta número 16. Nesse texto, no trecho, as tartarugas são marinhas e aquáticas, no terceiro parágrafo. A palavra em destaque, essa conjunção aqui, ó, o e, foi utilizada para quê? Então, esse e aqui, ó, que a gente lê como i, né? Marinhas e aquáticas, é uma conjunção aditiva. Então, o objetivo dela é marcar uma adição, o acréscimo de uma informação. Então, a alternativa correta é a letra C. Na questão 17, você tem que fazer a leitura e a comparação desses dois poemas aqui, ó. Conversa com a chuva e Bom Dia Vida. Conforme você fizer a leitura, você vai perceber que o eu lírico, ou seja, a voz que fala dentro desse primeiro poema aqui, ela está meio chateada. Então, ela está se sentindo assim como se fosse um dia chuvoso. O dia chuvoso, assim, é meio melancólico, assim como o estado de espírito desse eu lírico do primeiro poema. Já o segundo texto aqui mostra pra gente a voz do eu lírico como uma pessoa que está assim, de bem com a vida, acordou feliz como uma manhã ensolarada. Então, o eu lírico do segundo poema está se sentindo feliz, assim como manhã bem iluminada. Então, nesses dois textos aqui, o eu lírico está comparando o seu estado de espírito com o jeito que está a natureza. Então, a questão 17 está perguntando justamente isso. Comparando esses textos, constata-se que ambos, então a resposta aqui é a letra D. Ambos relacionam o estado de espírito, o lado emocional, do eu lírico à natureza. Comparam o estado de espírito do eu lírico com a natureza. E, obviamente, já que esses dois textos estão organizados em versos e em estrofes, nós dizemos que os dois são poemas. É o que está perguntando aqui na número 18. Esses textos são poemas. Então, a alternativa correta é a letra B. A questão 19 quer que você encontre uma informação que está explícita no texto, que está escrita aqui, ó, claramente no texto. A 19 está perguntando, de acordo com esse texto, o nitrogênio é então a gente vai achar essa resposta bem aqui no segundo parágrafo, ó. O nitrogênio é um gás, então a resposta correta aqui da 19 é a letra B. Nitrogênio é um gás. A resposta é a letra B. Para responder a questão 20, você tem que fazer a leitura desse texto aqui, ó. Jovens trocam livros por leitura digital. Então tá afirmando aqui, né, que vai ser explicado ao longo do texto, que os jovens de hoje estão deixando de ler livros, mas continuam lendo, só que agora é uma leitura digital. E aí você vai perceber que a informação principal que está sendo passada nesse texto é que, segundo especialistas, os jovens de hoje nunca leram tanto. Só que agora, em vez de ler livros,
Eles leem textos digitais, leem textos que estão na internet, né, no celular e assim por diante. Então, é essa a informação principal que consta aqui nesse texto. E é justamente isso que está sendo perguntado na 20. A informação principal desse texto está no trecho, é a letra C. A diferença é que agora não são só os livros que são lidos, mas vídeos, sites, SMS, e-mails e uma gama imensa de informações. Então, a informação principal desse texto é o que consta aqui na letra C. A questão número 21 também é sobre esse mesmo texto. E aí, a gente observa que no primeiro parágrafo dele, ele termina com uma pergunta, né? Termina mais ou menos assim, ó, exigindo concentração para serem decifradas. Aí você percebe ao fazer a leitura que esse ponto de interrogação, essa pergunta que foi feita aqui no primeiro parágrafo, é para estimular a reflexão do leitor, né? Vou fazer a leitura do primeiro parágrafo todo aqui, ó. No bolso do jeans, um celular. Na escrivaninha do quarto, um laptop. Tudo ao redor dos jovens de hoje oferece conexão 24 horas por dia, nas mais diversas redes sociais. Como deixar de lado todas as infinitas possibilidades que o mundo digital oferece e se dedicar à leitura de um livro, com suas centenas de páginas, cheias de palavras, exigindo concentração para serem decifradas? Então, aqui ele nos convida a fazer essa reflexão. E é justamente isso que está sendo perguntado aqui na número 21. No primeiro parágrafo desse texto, o ponto de interrogação foi utilizado para, a letra B aqui, ó, estimular uma reflexão no leitor. Então, a resposta correta é a letra B. Na questão número 22, você tem que fazer a análise dessa tirinha aqui. Então, você vai perceber que o dono do Garfield está ao telefone tentando pedir uma pizza. E aí, o atendente da pizzaria vai oferecendo outras coisas para ele, como refrigerante, pãozinho e até mesmo a garantia estendida de uma pizza, coisa que não faz nem sentido, né? Porque não é um bem durável para você precisar de garantia. E conforme o atendente vai oferecendo coisas e mais coisas para ele, sendo que ele só queria uma pizza, ele vai ficando irritado. E é isso que está sendo perguntado aqui na número 22. Nesse texto, o homem, qual que é a informação correta aqui, informação verdadeira sobre o comportamento desse personagem, desse homem aqui? É a letra B. Ele está irritado devido aos produtos oferecidos pela pizzaria. Então, a alternativa correta é a letra B. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. E se você é professor e quer ter acesso a uma apostila em PDF com questões sobre cada um dos descritores de língua portuguesa, mais o gabarito, é só você ser membro aqui do canal. Aí você vai ter acesso a essa apostila e também a vários outros planos de aula que eu faço exclusivamente para os membros do canal. Então, clica no botãozinho de ser membro, né? O Seja Membro, e torne-se membro do canal para ter acesso aos conteúdos exclusivos. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!